Irmãos, que eu trouxe hoje para os irmãos, é o que estava no meu coração, o Vitinho já falou, e é isso que o Senhor me colocou no meu coração, trazer para os irmãos a respeito de duas virtudes, duas qualidades, que são humildade e simplicidade. Humildade e simplicidade, irmãos, são duas virtudes realmente, né? Humildade, que quer dizer também mansidão e modestidade, olha só. E como humildade e simplicidade estão muito interligados, quase não dá para falar humildade sem falar sobre simplicidade, né? E simplicidade é uma virtude também. Simplicidade é algo descomplicado, né? Algo fácil, né? Isso quer dizer simplicidade. E quem mais poderia nos ensinar sobre humildade e simplicidade a não ser o nosso Mestre Jesus? Ele que tudo nos ensinou sobre essas duas virtudes e essas duas qualidades. Amém? E eu gostaria, irmãos, que nós fizéssemos, em poucas palavras, uma passagem, uma viagem sobre a vida de Jesus, com uma ótica assim, não crítica, mas uma ótica de aprendizagem, com tudo aquilo que Cristo nos ensinou através da humildade e da simplicidade. Foi isso exatamente que Cristo viveu. E Cristo deixava transparecer isso com muita sutileza, mas também era de uma forma gritante, que ele deixava transparecer humildade e simplicidade. Nas suas ações, nas suas falas, nas suas conversas, Jesus deixava transparecer humildade e simplicidade em toda a ação que ele fazia. Então eu gostaria que nós fizéssemos um caminho pela vida de Jesus, observando cada detalhe daquilo que ele nos ensinava, tudo a respeito dessas virtudes, humildade e simplicidade. Irmãos, e o apóstolo Paulo, ensinando os irmãos de Filipos, ele disse uma coisa fantástica. Eu acho fantástico aquilo que o apóstolo Paulo colocou aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Olha só que coisa fantástica que o apóstolo Paulo ensina os irmãos de Filipos. Veja bem, tudo sobre humildade que Cristo nos ensinou, e ele estava passando para os irmãos de Filipos. Veja lá, versículo 5 de Filipenses, capítulo 2. Tende em vós aquele sentimento, olha só, o apóstolo Paulo falando para vocês, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa o que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, se nós parássemos apenas nesse versículo aqui, eu não precisaria falar mais nada a respeito de humildade e simplicidade. Cristo, ele esvaziou de sua glória. Olha o que está dizendo aqui, ele não considerou ser Deus, ele esvaziou da sua glória, ele humilhou-se a si mesmo, coisa que ele fez ao contrário da maioria dos homens. É mais fácil a humanidade humilhar o seu próximo, não é isso? É muito mais cômodo eu humilhar o meu semelhante, mas Cristo fez o inverso, ele humilhou a si mesmo, se fez homem, se fez carne, sendo Deus, na sua grandeza, ele fez tudo isso por amor a nós. Só esse versículo aqui, irmãos, não precisaria falar mais nada sobre humildade. Cristo deu toda a lição necessária para nós nesse versículo sobre humildade. E Jesus, irmãos, segue aí, Jesus vem, chega, o nascimento do Criador. O nascimento, vamos ver um pouco da vida dele. O nascimento de Cristo lá em Belém de Judá, da Judéia. Jesus chega já dando uma lição para nós de humildade e simplicidade. Já era mistério lá na mente de Deus trazer Cristo, então, numa família, não era uma família de renome, não era uma família de grandes posses, não. Era uma família humilde, Maria, José, Nasceu em Belém de Judá, cidade de Davi, da linhagem de Davi por parte de seu pai José.
chega numa família humilde, sem glamour nenhum, não houve fogos de artifício no nascimento de Cristo, não saiu na Veja, não saiu nas grandes reportagens, né? Não saiu nos jornais do momento, não saiu na Veja, não saiu em lugar nenhum. Por quê? Porque Cristo não admitiu glamour no seu nascimento. Foi isso que os anjos anunciaram para os pastores, que eles iam encontrar um menino envolto em panos, uma manjedoura. Cristo já nos dá no seu nascimento uma lição de humildade. Era o rei, era o Messias, era o prometido. Olha quanta importância em Cristo, mas ele chega com muita simplicidade e logo de cara nos dá uma lição de humildade e simplicidade que Jesus. E Jesus seguiu o seu caminho, Jesus seguiu a sua vida. E olha só, irmão, que interessante a profissão de Cristo. Parece uma bobagem, mas olha que coisa interessante a profissão de Cristo. Cristo na sua adolescência, ele não saiu, queria estudar nos melhores colégios daquela época, de doutores, ou de mestres, ou de filósofos. Não, Cristo seguiu a profissão de seu pai, que era um carpinteiro. Um carpinteiro naqueles dias, irmãos, era algo de pessoas simples e comuns, assim como um oleiro, ou um ferreiro, ou um pescador. Profissão simples, e nessa profissão já admitia Cristo a sua simplicidade. Ele ficou conhecido como Jesus, o carpinteiro. Era conhecido como assim, o carpinteiro, algo muito simples, como se fosse um pedreiro, o servente de pedreiro, algo muito simples que Jesus admitiu para ele, sem glamour e sem nenhuma pompa. Não, Cristo admitiu essa profissão para ficar conhecido como Jesus, o carpinteiro. E Jesus segue o seu caminho, com 12 anos ensinando nas sinagogas e aprendendo, mas a sabedoria de Cristo não estava em algo comum que nós estudamos. O conhecimento e a sabedoria de Cristo era divino, vinha de cima, vinha do alto, né? Cristo era Deus, né? E por isso que ele com 12 anos, ele também ensinava nas sinagogas. E Jesus segue o seu caminho, e Jesus, com 30 anos, ele inicia o seu ministério. A Bíblia não relata de 12 a 30 anos, mas a Bíblia diz que não caberia na Bíblia o quanto de milagre Cristo fez, o quanto de maravilhas e prodígios ele não caberia na Bíblia, o tanto que ele fez, mas a Bíblia vem com relato no início do seu ministério. E Jesus, então, irmãos, ele chama para a sua equipe 12 homens. 12 homens, não 12 pessoas que fossem homens sábios ou fossem doutores. Foram homens comuns, homens indoutos, numa uma região da Galileia que era conhecido como pessoas ignorantes, culturalmente falando. Eram homens desconhecidos, não conhecia nada, mas Cristo pegou esses 12 homens e para algum deles diz que eles deixariam de ser pescadores de peixe para ser pescadores de homens. E esses homens, irmãos, lá em Atos 2, depois de ser revestido do poder, com exceção de Judas Iscariotes, mas depois Matias e apóstolo Paulo, esses homens revestidos do poder de Deus, foram capazes de ser aprisionados, capazes de ser decapitados, foram capazes de ser açoitados, foram capazes de ser apedrejados, assim como Estevão foi, por amor daquilo que eles acreditavam, aquilo que ensinaram para ele, um homem chamado Jesus, o carpinteiro. Olha só que coisa maravilhosa, quanta simplicidade Cristo nos ensina. Na equipe dele, homens indoutos, homens sem aparência, homens comuns, desconhecidos, e transforma esses homens em homens gigantes, na simplicidade que Cristo então ensinava a eles. Irmãos, e Jesus, ele desprezou todas as glórias desse mundo, tudo que os homens, nós vemos como valores, mas Cristo desprezou. Cristo desprezou até beleza, irmãos. O profeta Isaías, lá em 53, olha o que ele diz a respeito de Jesus. Não tinha beleza nem formosura, e olhando de nós para ele, não via boa aparência nele, para que o desejássemos. Em outras palavras, Isaías estava dizendo que Jesus era feio. Por quê, irmãos? Um líder do porte de Jesus, de multidões, se ele tivesse uma boa aparência, assim como eles descrevem no mundo, de cabelos loiros, de olhos claros, a sua própria presença já podia persuadir pessoas. Ele podia passar a mensagem dele e as pessoas ser persuadidas
pela presença dele, mas Cristo desprezou isso. Por quê? Porque as armas que Cristo usou foi a lei do amor e do perdão. Irmãos, não há arrogância no perdão, não há arrogância no amor. E o mesmo amor que Cristo teve com Maria Madalena, ele teve com a mulher do fluxo de sangue, foi o mesmo amor que ele teve com o cego de Jericó. O mesmo amor que Cristo ensinava a uns, ele ensinava a outros, pela sua humildade e simplicidade. Eu fico imaginando assim, irmãos, que Cristo, muitas pessoas se decepcionaram com Cristo, no sentido de que os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres, ensinava toda uma nação que estava esperando um Messias que pudesse ser do porte de Moisés, o libertador de Israel, do porte de Josué, o guerreiro, do porte do rei Davi, que dizimou nações, exterminou nações em nome de Deus, e eles gostariam que viesse aquele Messias que trouxesse a velha glória para Israel. Mas Cristo, irmãos, não tinha nada a ver com o ego ferido de uma nação, não tinha nada a ver com o patriotismo de uma nação, não tinha nada a ver com uma nação, não tinha nada a ver com o Império Romano, não tinha nada a ver com os religiosos e a religião daqueles dias. Cristo tinha a ver com o coração do homem, da mulher. A transformação de Cristo e a libertação era do coração do homem, libertado dos grilhões do pecado. Essa era a transformação de Cristo e essa era a proposta de Cristo, com muita humildade. Porque, irmãos, a transformação do homem vem a partir da aceitação do Evangelho de Cristo, e é isso que Cristo propunha. A libertação do homem e mulher que estivesse dispostos a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Essa era a proposta de Cristo, e não de uma religião, e não tinha nada a ver com a política daqueles momentos, daqueles dias, mas as pessoas se decepcionaram com Cristo, e é por isso que o crucificaram. Jesus segue a sua vida ensinando humildade e simplicidade. Jesus, então, irmãos, seguindo seu ministério, pela última vez, quando ele adentra Jerusalém, antes de ser crucificado, ele entra a Jerusalém e ele diz para os seus discípulos, dizendo o seguinte: digam a filha de Sião, ou seja, digam ao povo, eis que a ti vem o teu rei, humilde, olha só, humilde e montado em um jumento, cria de animal de carga. Irmãos, olha que coisa interessante. Jesus poderia entrar em Jerusalém num alazão, né, ou num cavalo manga larga, um cavalo imponente, um animal bonito, mas não combinava com o perfil de Cristo, pela humildade, e aí Jesus usa um jumento. O que é um jumento, irmãos? É um animal simples, que aguenta trabalhos pesados, é um animal que ele tem uma aparência simples, ele é submisso, o jumento, e é por isso que Cristo usa essa figura desse animal tão simples. E Jesus adentra Jerusalém, e aquele povo aclamava: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E aquele mesmo povo, irmãos, talvez seria aquele mesmo povo que aclamava Hosana, Hosana, era o mesmo povo que lá na frente gritaram: crucifica-o. Olha como que o povo muda de ideia tão rápido, né? Talvez seria as mesmas pessoas, as mesmas multidões que aclamavam isso, e Jesus, com muita humildade, nos dá mais uma lição, usando aquele simples jumento para adentrar. Era o Criador, era o Rei de Israel, cumprindo uma profecia lá atrás, que ele entraria em Jerusalém montado em um jumento. Irmãos, certa vez, Jesus também, olhando para Jerusalém, Jesus se compadeceu. E olha, Jesus nos dá mais uma lição de humildade e simplicidade. Jesus, olhando para Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejam os seus profetas, não é isso? E matam aqueles que são enviados. Eu gostaria de ser a figura que Jesus usa. Eu gostaria de ser como uma galinha que reunisse todas, né, debaixo das minhas asas. Quem aqui já viu uma galinha nos dias desse frio, um dia chuvoso? É uma imagem bonita de ver uma galinha cobrindo os seus filhos com os seus pintinhos, né, com as suas asas. E Jesus sentiu vontade de ser essa ave, uma ave tão bonita. Jesus não escolheu talvez uma águia, né,
com um voo imponente, suas garras afiadas para caça, uma visão macro para a caça. Não, Jesus não usou essa figura de uma águia. Jesus usa uma figura tão simples de uma galinha, uma ave tão cotidiana, mas de uma simplicidade tão grande, a ponto dele, usar essa figura da galinha. Porque havia simplicidade e humildade nas palavras de Cristo, havia simplicidade e humildade nos gestos de Cristo, que tanto nos ensinou. E Jesus segue o seu ministério. E então, irmãos, pela última vez Cristo reúne os seus discípulos, a sua equipe num salão preparado. E aí Jesus, antes do cerimonial, antes da última Páscoa que ele comemora com os seus discípulos, Jesus usa uma ferramenta simples, uma toalha e uma bacia, e aí ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Sabe o que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Além de muitas coisas, Jesus quis dizer exatamente isso. Quanto mais responsabilidades vocês têm no reino de Deus, mais servos vocês serão. É isso que Cristo quis dizer para os apóstolos, lavando os seus pés. Quanto mais responsabilidade vocês têm no reino de Deus, mais serviço, mais servos vocês serão. Jesus não estava condecorando eles com medalha, Jesus não estava condecorando eles com troféu, não, Jesus estava ensinando tudo sobre eles, sobre humildade e simplicidade. E aí, irmãos, para concluir a minha mensagem, Jesus encerra o ministério dele lá na cruz do Calvário. Sim, Jesus depois ressuscitou, ficou mais 40 dias com eles, mas o ministério de Cristo encerrou na cruz do Calvário. O que ele veio para fazer nesse mundo, ele fez. Na cruz do Calvário encerra seu ministério, e antes que Cristo entregasse o seu fôlego de vida, o seu espírito ao Pai, ele diz palavras que nos ensina sobre humildade e simplicidade. Ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Jesus estava querendo dizer: perdoa os açoites, perdoa essa coroa de espinho, perdoa a crucificação, perdoa a sua ignorância espiritual. Foi isso que Cristo quis dizer, nos ensinando mais uma vez uma lição de humildade e simplicidade. Irmãos, e eu deixo um último versículo para os irmãos, para nós refletirmos sobre tudo, sobre humildade e simplicidade, que está lá em João, que diz: se permanecer, Jesus dizendo isso para os seus discípulos, se permanecerdes nas minhas palavras, então sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então, que nós possamos, irmãos, continuar sendo os discípulos de Cristo e continuar aprendendo sobre tudo sobre essas duas virtudes, sobre humildade, sobre simplicidade, porque foi isso que Cristo nos ensinou e é isso que agrada a vontade do Pai. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um, em nome de Jesus.